quis fazer isso porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel, que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão, viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Bet-Sean. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-Sean e os levaram a Jabes, onde o queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Nós temos um relato curto, um relato triste, sem muitos detalhes, a respeito da morte do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Lá em 1 Samuel capítulo 19, verso 16, fica claro para nós qual era a missão de Saul. Deus levantou Saul como rei para livrar os israelitas da opressão dos filisteus. Mas no final da sua vida, a vontade de Deus não se cumpriu. Não porque Deus não era poderoso para cumpri-la, mas porque Saul optou não seguir os caminhos do Senhor. E termina morrendo nas mãos dos filisteus. Um homem que foi levantado por Deus, capacitado por Deus com seu espírito, para livrar o povo dos filisteus, acaba morrendo nas mãos dos filisteus por causa dos seus próprios pecados. Do verso 1 até o verso 7, nós vemos aqui a história da morte de Saul, o fim da sua dinastia, porque os seus 3 filhos homens morreram, e como que Israel termina essa guerra que culminou na morte de Saul, perdendo territórios para os filisteus. Como que através dessa batalha, os filisteus invadiram mais ainda a terra dos israelitas. O texto bíblico começa no verso 1, falando que os filisteus lutaram contra Israel, e quem tem acompanhado a história, a gente vê que essa guerra deflagrada lá no capítulo 28, e vem tendo capítulos e episódios dentro desse contexto. Os homens de Israel fugiram dos filisteus, e a batalha foi no monte Gilboa, e todos aqueles homens que estavam com Saul, a sua tropa, o seu exército, todos eles foram mortos, e os 3 filhos de Saul morrem primeiro. A gente não sabe se Saul presenciou, visualizou isso, mas Saul está cercado, aqui diz o verso 3, a batalha se intensifica, e os flecheiros conseguem acertar, os filisteus conseguem acertar o rei Saul, e ele fica ferido gravemente. E todo rei tinha um escudeiro, um homem que lutava ao seu lado, um homem que carregava armas, um homem que o protegia, um homem que lutava junto com ele. No passado, o escudeiro de Saul era o rei Davi, mas como ele fica possesso de ciúmes e tenta matar Davi está exilado politicamente fora de Israel, ele tem um outro escudeiro. Os escudeiros eram excelentes guerreiros, não era qualquer pessoa, e esse escudeiro está ali junto com Saul, e Saul, estando gravemente ferido, ele pede que o escudeiro o mate. E o motivo é, verso 4, para que não venham esses incircuncisos. Os israelitas do passado, a gente vê isso na Bíblia várias vezes, eles chamam os homens que não são israelitas de incircuncisos, porque um sinal que eles têm, da aliança que eles têm com o Deus de Israel, é a circuncisão, que é a retirada do prepúcio, ou seja, a cirurgia de fimose, que era obrigatória a todo menino,
todo homem, bebezinho, quando nascia, ele passava pela circuncisão. E eles se referiam aos não israelitas como incircuncisos. Isso era um xingamento. Quando Saul fala que esses incircuncisos não me matem, o que ele está dizendo é que esses homens que não têm aliança com Deus, não coloquem a mão sobre mim. E a preocupação de Saul é que ele não só fosse preso pelos filisteus, pudesse ser torturado, ou qualquer coisa do gênero que trouxesse dor, viesse sobre ele. Ele sabe que ele não vai se recuperar do ferimento de morte que ele tem através dessa flecha. O texto bíblico diz que era um ferimento grave. E é interessante que ele está preocupado dos homens não zombarem dele. Saul prefere morrer nas mãos do seu escudeiro do que entrar para a história como alguém que morreu nas mãos dos filisteus. Qual é a raiz disso? O que está por trás disso tudo? Orgulho. Saul é tão arrogante, Saul é tão orgulhoso, que ele não quer uma história onde ele tenha sido morto pelos filisteus. Quando ele pede isso para o escudeiro, o texto bíblico diz ainda no verso 4, na segunda parte, que o escudeiro não quis fazer isso, porque estava com medo. Medo do quê? Medo do fato de que Saul tinha sido ungido para ser o rei de Israel. Como que ele iria matar o homem que Deus colocou no trono? Então esse homem não tem medo de Saul, que está à beira da morte, tampouco tem medo dos filisteus ou dos filhos de Saul. Ele tem temor de Deus, porque o texto bíblico diz: não matarás. Então ir a uma guerra e pelejar contra inimigos é uma coisa, matar o rei por motivo de orgulho do rei, sabendo que existe um Deus que faz milagres e o rei pode se recuperar dessa enfermidade, dessa ferida mortal, de maneira nenhuma. O escudeiro não quer cumprir o objetivo do rei. Então Saul, verso 4, pega a sua própria espada e se lança sobre ela. E aqui ele tira e ceifa a sua própria passagem terrena. Muito próximo do que nós vemos, e é muito popular na nossa cultura, do que ocorria com os samurais japoneses no passado, que envergonhados da derrota, cheios de orgulho próprio, preferiam eles mesmos dar cabo do que permitir que o inimigo tomasse a sua vida. É muito importante nós salientarmos aqui que Deus não se agradou disso, que Deus não se agrada disso, que o motivo de Saul ter feito o que fez foi altamente pecaminoso, e a raiz do pecado dele, que é o orgulho e a arrogância, pura e simplesmente. Se ele tivesse argumentado, porque tenho medo que eles me prendam e me torturem, ainda assim seria errado, mas explicaria melhor. Mas a gente percebe que é só o orgulho. Ele não quer que digam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, e esse Saul, que era menor do que Davi, deveria ter nos salvado das mãos dos filisteus, e morre pelas mãos dos filisteus. Ele não quer ouvir essa história, ele não quer que essa história entre para a posteridade. Então ele comete esse ato terrível. Inclusive, meus irmãos, a gente abre um parênteses aqui, porque não é sempre que nós vemos no texto bíblico episódios de suicídio, mas a gente percebe que aqui existe essa história. Nós vamos ter no Novo Testamento um episódio também terrível nesse sentido, e nós queríamos abrir esse parênteses para dizer que quando pessoas cometem esse ato, não necessariamente elas estão debaixo de influência demoníaca. Muitas vezes é só uma questão de enfermidade psíquica. Outras vezes estão inseridas as duas ações, espirituais e psíquicas. Mas o ponto é que nós devemos, sobretudo, ver esses atos como sinal de uma enfermidade, porque o ser humano normal e saudável, ele tem como instinto a luta pela sobrevivência. E é importante, dentro desse parênteses, uma vez que o texto toca nesse assunto, dizer que cristãos
servos do Senhor também podem ser acometidos por enfermidades na sua mente e terem desejo de praticar isso. E aí eu quero dizer para você, muito importante, se você tem pensamentos nessa ordem, procure ajuda médica ou minimamente psicológica, que vai te encaminhar para o profissional de saúde. Se você tem medo, vergonha, desconhece, procure pastores. Não guarde isso para você. Ter pensamentos de morte não é uma coisa normal, natural, que todo mundo tem. Nós precisamos receber orientações se porventura isso acontece conosco. E a graça de Deus usa médicos, profissionais da mente, medicamentos para nos auxiliar. Assim como houve orações e usa aconselhamento bíblico também. Fechamos o parênteses, porque aqui nós temos uma morte sensível, um assunto complexo, e a gente não pode deixar isso passar sem essa consideração. Nós vemos aqui que Saul acaba executando o seu projeto que o escudeiro não quis fazer. E aí o texto bíblico diz que o escudeiro fica desesperado e também comete o mesmo pecado e morre junto com Saul. O texto bíblico diz no verso 6 que naquele dia os 3 filhos de Saul, o escudeiro e os seus soldados, todos morreram. Então é o fim da tropa de elite de Israel, os principais soldados morreram nessa batalha, o trono ficou vazio e não há sucessão possível aqui, porque os seus 3 filhos morreram. Então não é só a morte de Saul, é o fim da dinastia do primeiro rei de Israel, é o fim do exército formado e preparado, e o pior está por vir. Quando os homens de Israel, que estavam acompanhando a luta do outro lado do vale, e ali eles estavam lutando perto do Rio Jordão. O Rio Jordão não é como o Rio Amazonas, que você não vê do outro lado, em muitas partes. O Rio Jordão parece muito mais o Rio Paraibuna. E aí eles estão do outro lado, vendo onde hoje é a Jordânia, olhando para Israel, esperando para ver o que acontece. Quando eles viram a derrocada do exército de Israel, eles fugiram. Vendo a morte de Saul e os teus filhos, abandonaram não só o posto, mas as cidades. E o pior acontece, os filisteus vieram e habitaram nas cidades dos israelitas. Ou seja, os filisteus não só ganham aquela batalha, mas eles ganham território de forma permanente. Então o povo perde o trono e a terra que era do Senhor agora começa a ser ocupada por filisteus que adoram outros deuses. A morte de Saul coloca fim a uma dinastia e leva Israel a perder territórios. Do verso 8 até o verso 13, nós vemos o sepultamento de Saul. No dia seguinte, os filisteus estavam fazendo um arrastão comum nas batalhas, tirando despojos dos mortos, ou seja, pegando armas, bens pessoais que pudessem ser reaproveitados, e eles então encontram Saul morto. Eles pegam as armas de Saul, diz o texto bíblico, e levam essas armas para o templo de uma divindade dos filisteus, para dizer: o nosso Deus matou Saul, o nosso Deus venceu o Deus de Israel, o Deus dos filisteus é maior do que o Deus dos hebreus. Isso que representava levar as armas dos filisteus, envergonhar não só Saul, ou celebrar a vitória sobre os israelitas, mas envergonhar o nome de Yahvé, envergonhar o único Deus verdadeiro. E eles fazem uma atrocidade com o corpo de Saul, eles decapitam Saul. E aí o texto bíblico diz que os mensageiros vão em cidade em cidade contando as boas notícias para os filisteus, óbvio, de que Saul estava morto. A gente fica pensando se a cabeça foi levada junto e foi omitido, porque o texto omite detalhes, porque é fúnebre. É um capítulo fúnebre, é um final, não é um final hollywoodiano, não é um final feliz, é um final trágico, é uma desgraça terrível que está acontecendo. Então o autor é muito comedido nas palavras, mas parece nos sugerir isso, há uma decapitação e depois eles vão levar as boas notícias, e não se fala mais da cabeça. No passado isso era muito comum, a gente vê isso em filmes inclusive, se leva a cabeça do rei decapitado, isso é celebrado em outros lugares, e o corpo, eles penduraram em uma cidade que já era ocupada pelos filisteus, não é uma cidade filisteia, é uma cidade cananita, já ocupada pelos filisteus, e eles penduram o corpo. Esse pendurar o corpo, meus irmãos, pode ser de muitas formas.
pode ser cravar na muralha, porque as cidades eram muradas, vocês já sabem disso. Cravar com estacas, pode ser por empalamento, pode ser de formas terríveis e brutais. Aquele corpo ficou ali, depois de já ter passado horas no campo de batalha, depois de estar sangrando com ferimento grave, já certamente em putrefação. Os filisteus estão celebrando a morte de Saul, o fim da dinastia, a destruição do exército dos israelitas. Eles ocupam a terra e agora eles estão envergonhando o nome de Deus, dizendo que o nosso Deus não é Deus e celebrando as suas divindades. E aí no verso 11 acontece algo interessante. Os moradores de Jabes de Gileade, que é um povo que está além do Jordão, são israelitas que moram onde hoje é a Jordânia, eles ficaram sabendo do que tinha acontecido. E aí os homens valentes dessa cidade se levantaram, caminharam a noite inteira, tiraram o corpo de Saul e o corpo dos seus filhos da muralha e o queimaram. Não era costume dos cananeus queimar os corpos, se sepultava, se enterrava. O que eu falei? Desculpa. Não era costume dos israelitas, não era costume dos hebreus, obrigado. A expectativa de que um dia esse corpo iria ressuscitar estava muito ligada a essa ideia de enterrar para que ele voltasse do pó da terra. Então não se queimava, mas aqui o corpo foi queimado, certamente ele está sangrando e morrendo, ainda vivo, depois de um período de batalha, de privações. Esse corpo fica em putrefação até ser descoberto, algumas horas. Depois ele é decapitado, depois ele é pendurado. A notícia chega em Jabes de Gileade. Se trouxe um dia para vir andando, levou pelo menos um dia para chegar. Quando eles chegam, eles tomam. Então a gente está falando de um corpo que está 48, na melhor das hipóteses, 72 horas já, sem a cabeça, sem nenhum tipo de conservação. Quando esses homens chegam 72 horas depois com esse corpo, não há tempo de enterrar. A gente precisa queimar isso aqui, porque o estado é deplorável. Então eles queimam rapidamente e depois o texto bíblico diz que eles sepultam os restos dos ossos debaixo de um arvoredo. Aqui a NAA coloca um arvoredo em Jabes como se fosse debaixo de qualquer árvore, mas ali em Jabes tinha um lugar com muitas árvores onde eles adoravam e era um lugar religioso. Então em português aqui a ideia fica muito assim, enterrou debaixo de qualquer árvore, mas a ideia é que ele foi enterrado no lugar mais honroso que ele poderia ser enterrado, na cidade de Jabes de Gileade, que não era uma cidade importante. E os homens daquela cidade jejuaram durante 7 dias, demonstraram publicamente sua tristeza pela morte do rei de Israel. A pergunta é: por que os homens da tribo de Saul, os benjamitas, não vieram tomar o corpo? A pergunta é: por que os homens da cidade de Saul, Gibeá, não vieram tomar o corpo? Quem que veio pegar o corpo, por fim aquele opróbrio público, a vergonha pública, e dar um fim digno e um funeral digno a Saul? Por que aos homens de Jabes Gileade? Alguém se lembra? Saul foi ungido rei. Os homens começam a falar: esse cara não vai dar em nada. Chega uma notícia lá da atual Jordânia, lá da cidade de Jabes de Gileade, que os amonitas tinham cercado a cidade. Saul é cheio do Espírito Santo, convoca um exército de homens sem nenhum tipo de treinamento, marcham e salvam a cidade de Jabes de Gileade. A primeira vitória do exército de Saul, a primeira batalha que Saul teve, e a primeira vitória que ele teve, foi livrar os homens dessa cidade da mão dos amonitas. Esses homens nutriam uma gratidão e admiração muito grande, a ponto de que quando Saul foi desonrado, eles vieram para honrar Saul. Então não é aleatório, não é à toa que esses homens vieram, havia uma dívida e uma gratidão muito grande. Essa é a história, revelada, explicada, não é uma história muito difícil. E essa história tem algumas aplicações muito importantes para a nossa vida. Esse texto tem lições muito, muito preciosas para nós. E a primeira que eu quero destacar é que, mesmo o ungido do Senhor pode ter um final triste pelas consequências do seu pecado. Meus irmãos, nós não estamos vendo a morte de qualquer pessoa. Nós não estamos vendo a morte de um homem qualquer, um anônimo.
nós estamos vendo um fim trágico para um homem que foi tomado pelo Espírito Santo, por um homem que foi usado por Deus para ganhar batalhas, por um homem que o Espírito de Deus habitou nele em determinado momento, um homem que foi colocado no trono pelo próprio Deus. Mesmo ele sendo escolhido pelo Senhor, mesmo ele sendo amado do Senhor, mesmo tendo recebido a graça de Deus, ele tomou decisões erradas, ele cometeu uma série de pecados, que o afastou de Deus, atraiu a presença maligna, e ele tem um fim trágico. E nós aprendemos isso aqui, o que está lá em Romanos 3:23, quando Paulo diz, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Talvez, muito talvez, não posso afirmar isso, mas Paulo, quando escreve isso, que era da tribo de Saul, benjamita, não era isso? Saul não era benjamita? Tenha se lembrado do seu antepassado, porque certamente na tribo de Benjamim se celebrava, o primeiro rei de Israel foi Saul. Talvez ele tenha se lembrado desse capítulo. O salário, a recompensa do pecado é a morte. Em certa medida, isso é uma verdade espiritual para todo ser humano. Todos pecaram, estão separados da presença de Deus. Romanos 3:23. E o fim último de todos nós é sofrer as consequências desse pecado, vivendo a eternidade longe de Deus após a nossa morte. Agora, isso também é verdade para pessoas como Saul, que foram alcançados pela graça de Deus em algum momento, foram até usados por Deus por algum momento, mas optam por não viver em santidade à vontade de Deus, optam por viver em pecado, optam por cometer pecados. E nós que estamos aqui, a maior parte de nós, celebrando a nossa salvação em Cristo Jesus, tendo certeza de salvação e de eternidade no céu, estamos ungidos pelo Senhor, porque o Espírito de Deus está em nós, e ao morrermos iremos para a glória. Estamos suscetíveis a fins trágicos como o de Saul, porque se nós optarmos pelo pecado, ainda que nenhum pecado seja maior do que a graça e o sacrifício de Cristo na cruz, ainda que nós creamos que o crente não perde a sua salvação, alguns pecados que nós cometemos nos leva a consequências graves, e algumas não podem ser remediadas. Então, ainda que uma vez salvos, não venhamos a perecer, dependendo do pecado que cometemos, nós podemos comer frutos amargos. A história de Saul nos mostra que todo mundo aqui precisa de um Salvador. A história de Saul nos mostra que todos nós pecamos e o salário do pecado é a morte. A história de Saul nos diz que se você está aqui, não tem certeza que Jesus morreu no seu lugar, ressuscitou o terceiro dia, que Ele te perdoou, se você não se reconciliou com Deus, Deus te chama nessa manhã a se reconciliar com Ele, Deus te chama nessa manhã a ser salvo pela graça mediante a fé. Agora, nós que somos do povo de Deus, como Saul era do povo de Deus, aqui é um alerta para nós, aqui é um chamado para nós. Meus irmãos, quantas vezes nós temos visto a história de Saul na vida de irmãos em Cristo? Quantas vezes irmãos vão quebrando a palavra de Deus, gente santa, gente que a gente vai reencontrar no céu, mas alguns pecados são cometidos e as consequências são terríveis. Existem os casos clássicos, o pastor que comete adultério e perde tudo, a família, o ministério, o púlpito, aquele que se divorcia, recasa, aquele que comete o adultério e depois não pode mais servir no ministério, porque a Bíblia diz marido de uma só mulher. São os casos clássicos, icônicos, mas isso não acontece só com grandes líderes. Meus irmãos, uma das dificuldades do ministério pastoral é que nós temos acesso às histórias mais maravilhosas e testemunhos lindos que as pessoas não podem contar em público, mas contam para a gente. Isso mexe com as nossas emoções, a gente chora de alegria, e às vezes horas depois a gente escuta histórias terríveis, e o nosso emocional é igual roda gigante, porque a gente não é um ouvinte passivo, nós somos pastores, a gente se envolve com a alegria e com a tristeza. E
é trágico, porque a gente sempre escuta isso. Pastor, foi só uma noite, mas a pessoa engravidou. Foi só uma noite, mas pegou uma doença. E para essas coisas não tem volta. Eu estava desesperada e tirei a criança. Não tem volta. Algumas coisas não tem volta. E aí você vai precisar lidar com isso e sofrer as consequências disso. E claro, Deus é amor. A graça de Deus te cura, te restaura, te perdoa. Mas algumas coisas não tem volta. E se você está aqui ainda com o sabor amargo das suas decisões, o melhor caminho que você tem hoje é desfrutar da graça, da misericórdia, do amor de Deus. É confessar os seus pecados, e se já confessou, crê que Jesus já morreu por isso, e que lá na eternidade Deus vai resolver isso. Não deixe isso ficar te remoendo, isso vai matar você, e não precisa morrer por isso, porque aquele que está em Cristo, não há mais condenação para você. Por outro lado, para você que está aqui caminhando com o Senhor, como Paulo disse, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, porque algumas coisas não têm volta. Não é toda esposa que vai perdoar, não é todo marido que vai perdoar. Pedrão vai ver lá para nós o que aconteceu, fiquem tranquilos. Isso é combinado aí, emoção da pregação. Provavelmente é o biombo aqui por causa do vento, fiquem tranquilos. Meus irmãos, algumas coisas são inevitáveis. E algumas consequências a gente vai ter que lidar para sempre. Isso gera em mim muito temor. Na verdade, pavor. Porque é desesperador o que o pecado faz conosco. E quando a gente lembra da primeira história de pecado na Bíblia, é a mesma história. Satanás nos ilude, nos ludibria, diz que na verdade vai ser bom para nós, que não é bem assim como Deus está falando. E depois que a gente peca, as consequências são terríveis. Então, não brinquemos com o pecado. Não pense que o pecado é uma coisinha pequena. Não ache que a gente vai dar conta de tudo. Jesus nos alertou sobre isso. Quem comete pecado é escravo do pecado. Cometemos porque somos escravizados por ele, ou nos tornamos escravizados por ele. As duas verdades são plenas e emanam desse texto. Temos que tomar muito cuidado. Deus é bom, Deus é amor, Deus restaura, Deus cura. Tudo isso é verdade. Mas muitas vezes, da restauração até a restauração, a gente tem um caminho de dor e sofrimento que poderia ser evitado. Saul não precisava ter morrido no monte aquela noite, aquele dia. Ele não precisava ter sido deposto. Isso não era o plano perfeito e moral de Deus. Tudo isso por causa do pecado de Saul. Esse texto tem uma outra lição muito importante. O grande pecado de Saul, e a gente já falou isso aqui várias vezes ao longo dessas semanas e meses, era o orgulho. E veja que no momento da morte, ele poderia, sangrando com aquela flechada, Deus sabe onde, Senhor Deus Yahvé, assim como outro homem que foi levantado para lutar contra os filisteus, e acabou sendo morto pelos filisteus, Sansão fez, cego, dentro do templo de Dagon. Ele faz uma última oração: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, eu estou todo errado, Senhor, me perdoe, me usa uma última vez para cumprir o teu propósito na terra. Saul poderia ter feito aquela oração sangrando naquele momento, mas o que ele faz? Seu último ato: vou pecar mais uma vez. Quem decide o dia da minha morte não é Deus nem é o filisteu, sou eu, e lança-se sobre a sua espada. O orgulho tomou conta de Saul. E essa é a lição, meus irmãos. O orgulho nos leva à ruína final. C.S. Lewis disse isso, que a raiz de todo pecado do ser humano é o orgulho. Isso é uma verdade. Depois que o homem vencer todos os pecados, ainda vai sobrar o orgulho de ser espiritual. Meus irmãos, a humildade é o caminho do Cristo. A humildade é o caminho que Jesus trilhou. E é o caminho que nós, devemos seguir.
Todos pecaram. E confessar o seu pecado, dar nome ao seu pecado, pedir ao Senhor para te perdoar, é o caminho de restauração para você. Manter-se orgulhoso, querer manter as coisas do seu jeito, esconder o seu pecado, não contar para ninguém, fazer roupas com folha de figo, folha de figueira, não vai te levar a lugar nenhum. Lembra quando Davi falou no Salmo 51, mesmo Davi, importante nessa história toda? Quando eu pequei, os meus ossos se secaram. Não é literal, é uma metáfora, para mostrar a angústia existencial que ele estava, porque ele estava guardando o pecado, casadinho com a mulher de Urias, a mulher grávida, e tudo parecia como um rei benevolente. A gente vai ver essa história no próximo livro, em algumas semanas, meses. Um rei benevolente que se casou com a mulher de um soldado fiel. Mas Deus sabia que o soldado tinha morrido porque ele mandou matar. E ele não estava casando por benevolência, mas porque ele era adúltero. E estava tomando a mulher que não era dele. Então, meus irmãos, quando nós não confessamos, quando a gente mantém um orgulho, isso nos leva a sofrimento, a ruína. Então, seja qual for o seu pecado, confesse para o Senhor. Você não tem obrigação de contar para homens todos os seus pecados, mas o caminho para a salvação, para a redenção, para a cura, para a restauração é confessar ao Senhor. E aprendamos isso. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Deus não perdoa pecado no atacado. Dê nome aos seus pecados, é assim que a gente se livra deles. Senhor, eu estou tendo dificuldade com isso. Senhor, eu pequei de novo nesse trem. O Senhor precisa me ajudar, o Senhor precisa me salvar disso daqui. Me perdoa, desfruta a graça de Deus, segue o dia seguinte. Pecou, confessa, pecou, pede perdão, desfruta a graça de Deus, mas não fique orgulhoso, achando que você está no controle, achando que tudo vai dar certo. Outra questão tão séria desse texto é que as consequências dos nossos pecados afetará pessoas inocentes, e às vezes até pessoas que a gente deveria cuidar. Uma vez eu ouvi isso numa pregação há muitos anos atrás, e isso mexeu muito comigo, e ainda mexe. Meus irmãos, Saul foi ungido pelo próprio Deus para livrar Israel dos filisteus. Ele foi colocado como rei para proteger a população, e o pecado, a obstinação e o orgulho dele levou não só à morte dele e dos filhos, mas pessoas de várias cidades tiveram que entrar numa situação de refúgio, ter deslocamento, porque com medo dos exércitos filisteus fugiram das suas cidades, das suas casas, das suas propriedades, e os filisteus vieram e moraram na casa dessas pessoas, tomaram as propriedades rurais dessas pessoas, pessoas que não tinham nada a ver com a história, pessoas inocentes, pessoas que deveriam ser protegidas pelo rei, mas por causa dos pecados históricos de vida do rei, eles sofrem as consequências. É assim. Todo pecado que nós cometemos, além de nos matar, e aqui falo por metáfora, e agora digo literalmente, sempre o caldo podre vai transbordar, e aquela água podre vai encostar e vai contaminar alguém. Sempre. Às vezes de forma direta e explícita, às vezes de forma indireta e invisível. Aquele pecado simples e ordinário que todos nós lutamos, não estamos lendo a Bíblia todo dia, não estamos orando todo dia, você fica mais estressado, seu cônjuge sofre, seu filho sofre, a igreja sofre. Simples. Se você começa a pecar coisas mais sérias e mais graves, começa a contaminar as pessoas. Eu acho até que eu não preciso dar exemplo, que é óbvio. Quando a gente peca nas questões matrimoniais, você acaba com a sua família. Quando você peca nas questões fiscais e legais, você está pondo a sua família, seu projeto, seu empreendimento, sua empresa, sua profissão, você está pondo tudo em risco. Na igreja é assim. Há pessoas que são usadas pelo diabo para acabar com ministérios, para tirar as pessoas da igreja, porque pecam aqui dentro e destroem vidas. O pecado é assim, e é isso que a gente está vendo aqui, inocentes sofrendo por causa do pecado de Saul. E levando esse pensamento à última instância,
Jesus sofre naquela cruz inocentemente, por causa do pecado de Saul e por causa dos nossos pecados. Então, cabe a nós e podemos nós ter gratidão e responder abraçando o sacrifício de Cristo, que tomou os nossos pecados, mas lutar diariamente para não pecarmos mais, para não expormos, é o que está escrito lá em Hebreus, o sangue de Cristo ao vitupério. Tem gente que vive uma vida tão profana que é como se ele estivesse crucificando Jesus todo dia. O autor de Hebreus fala isso. E devemos e podemos viver uma vida de santidade para não atrapalhar a vida de pessoas que nós amamos, pessoas que nós devemos proteger, pessoas que nós podemos e devemos cuidar. Esse texto nos mostra, meus irmãos, que o nosso pecado vai fazer o nome de Deus ser envergonhado. Meus irmãos, essa história para mim é toda triste, mas no meu coração, nas minhas emoções, o que mais me toca é ver o armamento de Saul no templo do Deus filisteu. No templo de Astarote. Eu sofrer as consequências do meu pecado é uma coisa. Às vezes pessoas que eu amo sofrerem ali as consequências, a gente contar com a misericórdia de Deus é outra coisa. Agora, meus irmãos, quando o nome de Deus é envergonhado por nossa causa, isso é para mim a coisa mais triste, porque se a gente está aqui hoje, é por causa do amor de Deus. Se tem alguém que ama a gente, é Deus. Se tem alguém que fez algo por nós, é Deus. Se a gente está aqui é por causa dele, e a gente prejudicar o nome dele, e sabendo que o único nome pelo qual os homens podem ser salvos é o nome de Jesus. Quando o meu pecado afasta alguém de Jesus, meus irmãos, isso é muito sério. Eu posso estar levando pessoas para distante de Cristo, para sempre, por causa dos meus pecados. E quantas vezes você já não ouviu e viu isso? Eu não vou na igreja não, porque eu conheço um evangélico no meu trabalho, que eu tenho um primo crente, e ele é pior do que as pessoas do mundo. O homem mau e ímpio, ele é escravo do pecado, ele vive o pecado. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e quando agimos conforme a velha criatura, vivemos em pecado, no lugar de exalar o bom perfume de Cristo, nós manchamos o nome de Jesus, e muitas vezes cancelamos o caminho até Cristo para as pessoas. Então, meus irmãos, o nome de Deus está em jogo. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Cristo nos ensinou a orar, pedindo a Deus que o nome dele fosse santificado, exaltado. Por quê? Porque a tendência é nós mancharmos o nome de Jesus e atrapalharmos as pessoas a alcançarem salvação. Ou, para ficar mais claro, muitas vezes o nosso pecado leva as pessoas para o inferno. E não diretamente, mas no sentido de que as pessoas não querem Jesus por causa da vida que a gente leva, por causa do nosso pecado, por causa da nossa profanação. E esse texto nos ensina também que, ao contrário disso, quando nós estamos cumprindo a vontade do Senhor, isso nos levará a colher bons frutos, mesmo após a nossa morte. Quem que foi resgatar o corpo de Saul e pôr fim à sua desonra pública? Os homens que tinham sido salvos por eles, décadas atrás, na sua primeira vitória como rei de Israel, quando não havia pecado na vida de Saul, quando ele estava cumprindo a vontade de Deus, quando ele estava cheio do Espírito Santo. Esse texto nos mostra que, enquanto atitudes pecaminosas nos levam a um fim terrível, enquanto nós plantamos vento, a tempestade vai vir sobre nós, esse texto também nos mostra que boas decisões de direcionamento do Senhor, nos fará colher bons frutos, mesmo após a nossa morte. Saul teve um fim minimamente digno, em consequência de um ato de fidelidade a Deus e cumprindo a vontade de Deus, cheio do Espírito Santo. E isso é muito interessante, porque da mesma forma que tem essa consequência direta do nosso pecado, Paulo fala sobre isso nas suas cartas.
que o homem semeia, o homem colhe. E quando nós semeamos no Espírito, a gente colhe a eternidade. Quando nós abençoamos pessoas, pessoas irão nos abençoar. Seja de forma indireta, seja de forma indireta. Seja de uma forma onde a gente vê o efeito causa-consequência, onde Deus faz o efeito causa-consequência, a gente não entende o caminho, mas é Deus que está fazendo, nos galardoando por aquilo que nós fizemos, nos abençoando porque nós abençoamos. E esse texto é interessante porque essa verdade que a gente vê na vida de Saul é uma verdade espiritual. Quando nós, no lugar de viver em pecado, decidimos ter fé em Jesus, que inocentemente morreu pelo nosso pecado, nós vamos ter uma consequência que não é a morte, mas é a vida eterna. Por isso que a grande ideia desse texto poderia ser Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para ser mais fiel a esse texto especificamente, o salário do pecado é a morte. Isso é uma verdade espiritual, quando eu nunca fui perdoado e vivo a minha vida no meu orgulho, do meu jeito, da minha vontade, buscando a Deus quando eu quero, no controle de tudo. Se você está nessa posição, creia que você é pecador, creia que Jesus morreu por você, peça perdão dos seus pecados e seja salvo pela graça de Deus. Isso também é uma verdade para você que já é salvo em Jesus, mas opta por viver e caminhar em pecado, em flertar com o pecado, como Sansão, como Saul. Deus é misericordioso, as misericórdias se renovam a cada manhã, mas pode chegar um momento que a disciplina do Senhor chegará sobre você. E algumas coisas é a consequência natural, é matemático. Então não vale a pena uma vida de pecado. Isso é uma verdade individualmente, isso é uma verdade para a nossa família, isso é uma verdade na vida da igreja. Se a igreja se corrompe e abandona as escrituras para abraçar os modismos do nosso tempo, ela pode ter um crescimento momentâneo, atrair mais fiéis, que no fundo são infiéis, porque não vêm pela palavra, vêm pelos subterfúgios, mas o seu fim é a morte. Quantas igrejas tiveram um boom de crescimento porque abandonaram as escrituras, porque deixaram a essência e abraçaram a forma. O salário do pecado é a morte. O pecado traz prazer momentâneo, individualmente e coletivamente, mas o fim é amargo como absinto. Meus irmãos, esse texto nos ensinou que mesmo gente de Deus, como Saul foi ungido do Senhor, pode terminar de uma forma trágica por causa dos seus pecados. Esse texto nos ensinou que o orgulho nos leva à ruína. Esse texto nos ensinou que as consequências dos nossos pecados afetará pessoas inocentes, inclusive pessoas que nós deveríamos cuidar. O nosso pecado é mortal porque ele envergonha o nome de Jesus. Mas esse texto também no final nos aponta esse caminho de saída, que ao contrário do fim da vida de Saul, quando ele foi obediente ao Senhor no início, isso o livrou daquela vergonha final, no último momento. Então eu quero orar nesse momento por todos nós, pedir que Deus nos livre, que Deus nos preserve, que Deus tenha misericórdia, porque todos nós estamos suscetíveis ao pecado. E orar por você que talvez está emaranhado, aprisionado, e já sofrendo consequências do seu pecado. A gente sabe pelo Novo Testamento, a gente sabe pelas Escrituras, que muitas vezes o Senhor livrou homens, mulheres que estavam aprisionados às consequências do seu pecado e fez coisas lindas e maravilhosas. Às vezes você não vê saída, às vezes para você não tem mais jeito, mas o Senhor é especialista em pegar situações terríveis, transformar pecados grotescos em coisas lindas e maravilhosas. E falando de um exemplo dentro da casa de Davi, que é o personagem que está por vir, daquele pecado grotesco e do casamento a partir de um adultério, nasceu Salomão, o grande rei de Israel. Não diretamente, mas daquele matrimônio, daquela união. Então Deus faz essas coisas e a graça nos surpreende, nos restaura, faz coisas maravilhosas. Oremos, feche seus olhos.
Senhor, acompanhamos durante meses a jornada de Saul, e infelizmente o final da história dele não foi um final feliz. Alguém que nasceu com vantagens numa família com recursos, alguém que nasceu com vantagens, tendo força física e beleza, alguém que pela graça de Deus teve ascensão meteórica e chegou ao lugar mais honrado dentro do Israel antigo, se tornando príncipe do teu povo. Alguém que foi ungido pelo próprio Deus e capacitado pelo Espírito Santo e tinha tudo para glorificar o teu nome, termina não cumprindo a sua missão e perecendo de forma trágica por causa dos seus pecados. Senhor, muitas vezes é assim na nossa vida. A história de Saul é um protótipo da vida de todos nós, se nós não confiarmos em Cristo, se nós não vigiarmos diariamente. E a minha oração, Deus, é primariamente: tenha misericórdia de cada um aqui. Não permita que o fim da nossa vida seja levar o teu nome para vergonha. Deus, é óbvio que a gente não quer a morte, é óbvio, Senhor, que a gente não quer ver nossos familiares, amigos sofrerem, mas o pior de tudo seria envergonhar o teu nome, Jesus. O pior de tudo é ver a tua igreja sofrer, o teu nome ser profanado por causa dos nossos pecados. Então, tem misericórdia de nós, nos mantém em santidade e honra, não só porque esse é o melhor caminho para nós, para nossa família, para quem amamos, para pessoas inocentes, mas o teu nome está em jogo. Então santifica o teu nome nas nossas vidas, santifica o teu nome na tua igreja. Deus, nos ajuda a caminhar em santidade para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. Queremos ser sal e luz para esse mundo e não caminharmos em trevas multiplicando a iniquidade. Senhor, eu oro e oramos juntos por aqueles irmãos que estão ouvindo essa pregação. Fala: pastor, na verdade eu já estou vivendo as consequências do meu pecado. Senhor, que essa pessoa seja abraçada pelo teu amor restaurador, que ela possa ter a certeza que Cristo já pagou todos os pecados, que algumas consequências não tem como ser retiradas, mas a tua graça pode fortalecer essa pessoa para que isso não seja uma ferida aberta, para que ela consiga lidar com isso da melhor maneira possível. E algumas consequências podem ser apagadas, algumas coisas o Senhor pode resolver completamente, porque o Senhor pode todas as coisas. Deus, muitas vezes Satanás nos acusa constantemente, e a consequência do nosso pecado, do nosso erro, são as acusações do diabo. A nossa alma fica pesada, a gente fica amargurado, a gente fica triste, a gente sempre lembra e aquilo dói. Deus, repreende toda acusação de Satanás à vida do teu povo, que eles desfrutem da graça e do perdão do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, oramos também pelas famílias da igreja, que o Senhor livre e santifique as nossas famílias, cada família, cada lar aqui representado, cada matrimônio, nossa relação com os nossos filhos, Senhor. Deus, o pecado de Saul levou à morte Jonatas, um homem de Deus, jovem Jonatas, homem do Senhor, homem reto nos teus caminhos, pereceu por causa do pecado do seu pai. Que os nossos filhos não pereçam por causa da nossa iniquidade, Senhor. Queremos ser exemplos, não queremos ser fariseus que os levarão a abandonar a igreja. Que eles venham em nós espiritualidade verdadeira, ainda que maltrapilha, mas sincera. Meu Deus, e nós oramos pela tua igreja, por essa igreja local e pela igreja do Senhor em Juiz de Fora, que perece e pereceu tanto com escândalos, pela igreja do Senhor no mundo. Livra-nos dos falsos profetas, livra-nos, Senhor, dos homens maus, livra-nos dos escândalos, proteja-nos, Senhor, do joio. Preserva a tua igreja em santidade, preserva a tua igreja em honra, nos ajuda a ser igreja de acordo com a tua palavra, nos ajuda a ser igreja saudável, para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos, amém, Senhor. Jesus te abençoe. Vamos ficar de pé, concluir esse culto louvando ao Senhor, e à noite a gente dá prosseguimento, irmãos, a pregação da noite, Atos 8,